Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Acho que as crianças já foram, né? As crianças até 11 anos já podem estar na salinha. Amém. Eu queria que você que está aqui na igreja, você que nos acompanha pela internet, abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Deus quer tratar conosco nessa noite, irmãos. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Amém? Aleluia. Glória a Deus. A minha oração é que nós possamos sim compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu até trouxe um esboço, irmãos. Mas eu não sei até quando eu vou ficar preso nesse esboço hoje. Porque desde quando à tarde eu refletia, orava, o Senhor começava a ministrar algo diferente ao meu coração, sabe? Eu comecei a entender, a Sara falou assim, aí, tá tudo certo? Eu falei, não sei. Mas você escreveu a mensagem? Eu escrevi. Mas o que Deus tem para nós nessa noite talvez não esteja, né, nas linhas daquilo que eu escrevi. Porque Deus tem sempre muito mais para nós, amém? Você crê nisso? 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Até aqui por enquanto. Se assente, mantenha a sua Bíblia aberta. Irmãos, essa é a 6ª mensagem da série Ser Igreja, né? E o tema de hoje é a mensagem mais importante. Eu quero falar com você hoje sobre a mensagem da cruz. Eu quero falar com você nessa noite sobre o que essa mensagem representa para nós. Eu não sei se você é como eu, né? Eu fui criado em lar cristão, então desde pequeno eu ouço, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Desde pequeno eu canto, né? Assim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Mas o que essa mensagem significa para mim e para você? O que a cruz de Cristo significa para nós? Até onde esse significado, até onde a mensagem da cruz de fato é relevante nas nossas vidas? Em que períodos ela também é relevante? Por que eu digo isso? Porque para muitas pessoas, hoje eles estão terminando um ciclo de 40 dias, ou talvez um pouco mais do que isso, onde essa mensagem faz muito sentido. Páscoa significa passagem. Em termos simplistas, nós vamos dizer o seguinte, que é a passagem da vida de pecado para a vida em Cristo. Então, nós éramos perdidos, mas agora nós encontramos Jesus e nós temos a vida eterna, amém? Então, para muitas pessoas, essa mensagem só é relevante durante 40 dias no ano. Talvez durante 2 meses. Para algumas pessoas, essa mensagem só é importante no domingo, que ela vem para a igreja. Para algumas pessoas, essa mensagem só é importante quando algo grande acontece. E esse algo grande pode ser vitória ou derrota. Pode ser quando nasce alguém, quando eu conquisto uma bênção, mas pode ser quando morre alguém, quando alguém adoece. Já parou para pensar que algumas pessoas só recorrem a Jesus quando tudo vai mal?
enquanto outras pensam que só devem servir a Jesus quando tudo vai bem. Pois bem, existem pessoas que essa mensagem ela tem um período de duração. Mas existem aquelas também onde essa mensagem ela é geográfica. Ela é importante aqui na igreja. Mas quando eu chego lá em casa, será que essa mensagem continua tendo valor? Quando eu chego lá no trabalho, será que a cruz continua fazendo sentido? Quando eu vou fazer os meus negócios, será que eu lembro quem é Jesus? Quando eu vou à academia, será que eu penso, eu preciso me comportar como verdadeiramente alguém que crê na mensagem da cruz? Quando eu estou no trânsito, será que eu lembro assim, sim, eu amo a mensagem da cruz, então eu vou me comportar como alguém que entendeu essa mensagem? Eu lembro desde criança, eu já contei isso aqui várias vezes. A minha mãe cantava na igreja uma canção da Shirley Cavalhais, hoje eu até estava ouvindo um pouquinho, que ela dizia assim, né? Que a cruz foi a mais pesada. Por fora só tinha madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. E eu era criança, irmãos, eu ficava tentando entender como é que os pecados foram parar dentro da cruz. Será que a cruz era oca? Será que tinha uma gaveta? Será que tinha uma fechadura que alguém colocou os pecados lá dentro? E eu nem sabia que pecado tinha peso. Eu ficava tentando imaginar o que essa canção queria dizer. Até que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato é o peso do pecado. A gente vai entendendo por que aquela cruz foi mais pesada do que nós imaginamos. Aquela cruz tinha dezenas de quilos. Mas aquela cruz carregava toda a história humana. Aquela cruz carregava pecado de todo aquele que crê. Então, meu irmão e minha irmã, a fé cristã se resume na mensagem da cruz. É bem provável que você está aqui nessa noite porque você crê que ele veio ao mundo, viveu em santidade, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus. É por isso que você está aqui, amém? Então isso significa que nós precisamos entender essa mensagem, porque ela diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Mas essa mensagem também nos credencia a viver de fato, pela fé, a mensagem da cruz. Sem a compreensão da mensagem da cruz, não há cristianismo. Sem entender a mensagem da cruz, não tem como ser igreja. Então é um ponto basilar. Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular, onde só nele a igreja faz sentido. Semana passada nós falamos aqui que Jesus é o dono da igreja. E Jesus é o dono da igreja porque ele se sacrificou por ela. Porque ele demonstrou o seu amor de uma maneira inexplicável. Então, meus irmãos, aí a gente canta, levarei eu também minha cruz. Será que a gente leva mesmo? Será que faz sentido? O que isso significa? Você já parou para pensar? O que significa levar também a nossa cruz? Levar também a minha cruz? Nós poderíamos dizer muita coisa aqui. Levar a cruz é aguentar o tranco mesmo. Levar a cruz é suportar as provações. Levar a cruz, irmãos, é aquela pessoa chata que veio na sua mente agora. Isso é levar a cruz também, isso é aguentar ela. Levar a cruz é lutar contra o pecado e vencer. Levar a cruz é compreender que é a mensagem da cruz que nos une. O primeiro capítulo aqui da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo começa falando sobre o chamado da igreja à santidade. Hoje de manhã falamos sobre isso, sobre como a igreja se ajuda a viver em santidade, tá? Então, sugiro muito que você veja depois essa mensagem lá no nosso canal,
né? E, como eu disse, não vê só essa mensagem, vê a série inteira, tá? Essa série é importante para a nossa igreja. Depois de falar sobre santidade, o apóstolo Paulo começa a relatar sobre os diversos problemas que existiam na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. E é interessante pensar que a igreja primitiva já tinha problemas, né? Então, e vamos dizer que Coríntios tinha muitos problemas. O Paulo escreveu 3 cartas, 2 estão aqui, a terceira a gente nem sabe o que rolou direito, mas foram 3. Mas quando a gente olha para Corinto, a gente vê muita coisa nos nossos dias, a gente vê muitas coisas que cabem para nós. A gente começa a ler Corinto e às vezes a carapuça serve. E um dos problemas que havia em Corinto eram as divisões. E as divisões, elas aparecem quando a mensagem da cruz perde a relevância. Quando Jesus é deixado de lado. É quando isso acontece que a mensagem, que as divisões se surgem. Porque se existe uma unanimidade que nos faz estar aqui nessa noite, é a nossa fé em Jesus, amém? Glória a Deus. Todo mundo crê em Jesus, amém? Glória a Deus. E a unidade da fé é a nossa concordância que Jesus é o nosso Salvador. E por quê? Porque Ele é o nosso Salvador? Por causa da obra na cruz. Então nós cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou o 3º dia. Nisso todo mundo concorda. Porém, infelizmente, o homem gosta de ficar procurando motivos para se separar. Motivos para se dividir. E aqui o apóstolo Paulo, na primeira carta, no capítulo 1 aqui, ele vai discorrer sobre algumas pessoas que resolveram tomar partido. Uns falam assim, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. O outro dizia, eu sou de Jesus. E começou a criar os grupinhos na igreja. Ah, pastor, mas isso ficou para trás. Será que ficou mesmo? Hoje em dia a gente começa, não, eu sou da turma dos pentecostais, não, eu sou da turma dos reformados. Ah, não, eu sou da turma da galera que crê no pré-tribulacionismo. Não, eu creio no pós-tribulacionismo. E a gente começa a procurar linha teológica, a gente começa a procurar motivos para se separar. Na igreja de Corinto, por exemplo, algumas pessoas gostavam do ponto de vista liberal de Paulo. Como assim liberal? Porque excluía a circuncisão dos gentios e lutava contra o legalismo. Então, o pessoal gostava de Paulo, porque não, Paulo tá ajudando a gente a não viver pela lei, mas viver pela graça. Só que o que eles estavam procurando em Paulo, na verdade, é algo que hoje a gente chama de hipergraça. É aquilo que transforma a graça em libertinagem. São aquelas pessoas que usam da graça um motivo para pecar. Talvez algum dia você já ouviu o discurso, não, você pode pecar à vontade, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais graça de Deus na sua vida. Jesus diz, venha como estás, mas ele não diz, continue como estás. Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade que liberta do pecado. A verdade que nos liberta da prisão que o pecado nos causa. Então, esse pessoal estava mal intencionado. E aí, às vezes, eles olhavam para Pedro. Não, falaram, Pedro é apóstolo de Jesus. Pedro andou junto com Jesus. Então, eles olhavam para Pedro e viam um viés conservador. E eles falavam assim, não, porque Pedro é judeu. Pedro, na verdade, ele não está negociando aquilo que a gente aprendeu. Mas, na verdade, essas pessoas, sabe o que elas estavam querendo fazer? Elas estavam querendo fazer com que as outras pessoas engolissem aquilo que a gente chama de legalismo. É aquele pessoal que quer empurrar o evangelho goela abaixo. É aquele pessoal que quer apresentar Jesus com a cartilha do lado e fala assim, para seguir Jesus você tem que ser assim, 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 assim. E se você desviar um pouquinho desse roteiro, ai de você. Então, esse pessoal que gostava do Pedro. Mas tinha um pessoal que gostava daquele que tinha uma boa oratória, daquele que tinha um bom discurso, né? Então, esse pessoal, eles gostavam da intelectualidade. Eles gostavam de alguém que falava difícil. Então eles diziam, eu sou de Apolo.
Porque Apolo tinha uma boa oratória, Apolo era alguém estudado. Então, Apolo era alguém que talvez estudasse filosofia, alguém que ia falar a língua da vez, ele sabia o que era mindset, ele sabia o que era coisas do tipo, as gírias coach do momento, Apolo sabia. Então tinha o pessoal que gostava do Apolo por causa disso. E tinha um quarto grupo que, na verdade, eles diziam assim, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu sou de Jesus. Eles falam assim, oh, esse pessoal é crente. Não, esse pessoal não é crente, não. Esse pessoal, na verdade, é aquele pessoal que não queria submeter uma liderança. Esse pessoal, na verdade, era aquelas pessoas que falam assim, não, sabe uma coisa? Eu não preciso de pastor, eu não preciso do homem, eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. Ai, ai, ai. Irmãos, é só Jesus que nos salva mesmo. Mas Jesus usa a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E não há vida fora do corpo. E para me pertencer a uma igreja, eu tenho que me submeter. Então, não faz sentido eu querer ser de Jesus e não querer ser da igreja. Não faz sentido eu querer o noivo e não querer a noiva. Porque estão interligados. A palavra de Deus diz, né, que Jesus se entregou pela noiva. Jesus ama a igreja. E quem diz amar Jesus e não ama a igreja é hipócrita, é mentiroso. João vai dizer, como é que você vai amar aquele que você não viu, se você não ama aquele que você viu? Então, irmãos, nós precisamos entender que nada deve descentralizar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem mais importante. É o maior pilar que existe na igreja. Toda e qualquer mensagem que coloque em xeque o sentido da cruz deve ser rejeitado. Então a gente não pode confundir graça com liberdade para pecar. A gente não pode confundir conservadorismo com legalismo. A gente também não pode pensar que a palavra de Deus precisa ser misturada, diluída com filosofia, com psicologia, com a administração ou com qualquer outra ciência dessa terra. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. Então essas preferências distorcidas é que causavam divisão por parte dos cristãos de Corinto. Mas será que hoje a gente tem esse tipo de coisa também? Será que hoje também, em algum momento, as pessoas estão olhando mais para o homem do que para Jesus? Será que hoje também as pessoas estão procurando motivos para se dividir dentro da igreja? Não, eu gosto mesmo é do culto tal. Ah, eu gosto é do líder fulano de tal. Ah, mas eu ouço é o pastor ciclano, porque o que ele fala... Ah, irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Porque ainda nos nossos dias nós temos pessoas que estão seguindo homens, ao invés de seguir Jesus. E para essas pessoas, Paulo tem um recado. No versículo 13 ele diz, caso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? É como se Paulo dissesse, olha só, tanto eu, como Pedro, como Apolo, nós temos o mesmo objetivo. Pregar a mensagem de Cristo. Nosso objetivo é apresentar Jesus para vocês. Esse é o objetivo da igreja. Levar a mensagem da cruz. Levar a mensagem de Cristo. Então, a mensagem da cruz, irmãos, ela não vai alargar a porta do céu. A porta continua sendo estreita. E se algum lugar estão falando que ela enlargueceu, é heresia. É o diabo que está falando. A mensagem da cruz não depende da ciência, porque ela é uma mensagem insuficiente. A mensagem da cruz não nos transforma em legalistas, em juízes. Ela também não faz do homem um Deus, ou um ser independente da comunidade da fé. A mensagem da cruz é uma mensagem de graça, que nos faz lembrar que a gente não tem mérito nenhum.
Mas ela também é uma mensagem de zelo. Mas que não faz a gente pensar que a gente é melhor, porque eu já li a Bíblia tantas vezes. Ou porque eu tenho mais tempo na fé. Ou até porque eu exerço uma função de liderança na igreja. Ela é uma mensagem completa. Suficiente o bastante para que o homem entenda que ele não pode salvar a si mesmo. Sabe por que a gente está aqui? Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus Cristo. Aleluia. Então essa mensagem é uma mensagem que nos insere no corpo e não que nos isola dele. Então, irmão, não aceite nenhum tipo de mensagem corrompida. Nem para mais, nem para menos. Evite ouvir uma mensagem exagerada, complementada com ciência dos homens ou que promove o egocentrismo. Até porque a mensagem da cruz não é de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, mas de Cristo crucificado. E Cristo crucificado também nos convida a crucificar o eu e a segui-lo. Essa é a mensagem que é loucura para os que perecem, mas poder de Deus para os salvos. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Então, uma vez que a gente entende um pouco do problema da descentralização da cruz, a gente pode falar o que é esse negócio de loucura para uns e poder de Deus para outros. Então, vamos lembrar, na igreja de Corinto, aqueles que queriam defender o seu ponto de vista em relação à cruz, eles seguiam a linha de interesse. Então, o pessoal que gostava da mensagem de Paulo, talvez eles fossem atrás dos sábios, dos estudiosos. Não, Paulo é inteligente, então vamos ver o que os inteligentes têm a dizer. Os que gostavam da mensagem de Pedro, talvez eles iriam atrás dos escribas, que conheciam a lei, os mestres da lei judaica. Os que gostavam de Paulo, talvez eles iriam atrás dos homens de oratórios, que falavam bonito. Mas daí, mais uma vez, o apóstolo Paulo vem agora no versículo 19, em que ele cita Isaías 29:14, ele diz assim, ó, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí, na sequência, vem os versículos 20 e 21. Ele questiona que mensagem que ele estava procurando. Quer ver? Versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, irmãos, o que precisa ficar bem claro é que a mensagem da cruz não é uma mensagem humana. A mensagem da cruz é uma mensagem divina. É uma mensagem que Deus envia para o homem. Não só envia, como ele próprio é a própria mensagem. Então, veja bem. Então, Deus transforma a sabedoria humana em loucura diante do poder da mensagem da cruz. Então, Paulo vai seguir o argumento dizendo o seguinte, ó, os judeus pedem sinais. Versículo 22. O que isso significa? Significa que os judeus esperavam um Messias cheio de pompa. Irmãos, nós estamos na época do Império Romano, e aí já tinha o Império Grego, tinha o Império Babilônico, o Império Medo-Persa. Então, a expectativa dos judeus é a seguinte, vai chegar a nossa vez. E na hora que chegar a nossa vez, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Era mais ou menos essa teologia aí. Assim, aí você vai ver quem é que é poderoso. E aí que vocês vão ver quem é Deus mesmo. Então, a expectativa deles, irmão, é que o Messias chegasse arrebentando tudo. Que o Messias já chegasse com a espada e arrancasse a cabeça do imperador, sentasse no trono e falasse assim, agora sou eu que mando. Essa era a expectativa dos judeus. Eles queriam um sinal, eles queriam um negócio, um negócio cheio de pirotecnia. Mas aí a Bíblia apresenta um Messias como alguém de uma família simples, que não fazia questão de mostrar os sinais, a não ser que houvesse um propósito divino. E para piorar, esse homem simples é condenado à morte. Morte de cruz. E aí esse pessoal, os judeus vão ler a Bíblia e vai ver lá em Deuteronômio, maldito aquele que for pendurado no madeiro, maldito aquele que morrer na cruz. Não, esse aí, o Messias pobre, o Messias maldito,
o Messias em que veio o escândalo, o Messias que morre. Não, não. Esse aí não é quem a gente estava esperando, não. Não pode ser. O Salvador não pode ser fruto desse escândalo. Assim pensavam os judeus. E os gregos buscam sabedoria. Então os gregos queriam algo que fizesse um sentido lógico. Eles pensavam o seguinte, não, nós temos aqui o deus Zeus, nós temos o deus Apolo, nós temos o Hércules, nós temos, sei lá, um monte de deus que você já viu aí na Grécia Antiga. E aí eles pensavam assim, não, então a gente, se vocês estão falando de um deus, esse deus deve ser poderoso. E um deus poderoso, na concepção deles, seria incapaz de sentir qualquer coisa. Então, na concepção deles, um deus sofredor, um deus amoroso, amor para eles é uma fraqueza. Um Deus que morre? Não, 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 não. Esse Deus é muito fraco. Esse Deus é muito incapaz. Então, crer num Salvador com essas características era loucura. Não faz sentido nenhum. É ridículo isso que vocês estão falando. Então vem a conclusão. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque foi essa loucura e essa fraqueza que nos garantiu a vida eterna. Você percebe isso? Foi isso que não faz sentido nenhum para ninguém. Foi essa fraqueza, segundo eles, é que fez com que eu e você tivéssemos a vida eterna. Foi através dessa loucura, dessa fraqueza, que Deus revelou a sua sabedoria e o seu poder. Então, meu irmão, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. A mensagem da cruz não está interessada em salvar sábios e fortes, mas sim aqueles que entenderam ser incapazes de salvar a si mesmos. Aqueles que têm como sabedoria a consciência da sua fraqueza. Aqueles que creem na loucura da pregação que aponta para Jesus. Então, sabe quem precisa de salvação? Quem é fraco. Sabe quem é que precisa de ajuda? Quem não dá conta dos seus problemas. Eu não sei você, mas eu sou bem fraco. E eu não consigo resolver meus problemas sozinho. Então eu preciso muito de Jesus na minha vida. Eu preciso muito de Jesus para resolver meus problemas. Eu preciso muito de Jesus para cuidar da minha família. Eu preciso muito de Jesus para exercer o ministério. Eu preciso muito de Jesus para trabalhar. Eu preciso muito de Jesus para pagar minhas contas. É por isso que eu estou aqui, porque eu preciso de Jesus. Porque eu amo Jesus. Porque Ele é tudo que eu tenho. E o Evangelho ele foi anunciado primeiro pelo próprio Jesus, irmãos. O escritor aos Hebreus, lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte, ó. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, foi Jesus que anunciou a mensagem da cruz, e Jesus anunciou não só na teoria, mas principalmente na prática. Jesus nos ensinou verdadeiramente o que significa a palavra renúncia. Porque na equação, amor é igual a renúncia. Ele se entregou. Depois que ele se entregou, ele ressuscitou o terceiro dia. E aí depois ele ficou uns dias aqui, né? 40 dias aqui. 50. Aí na hora que ele foi embora, ele falou assim, agora é com vocês. Agora é vocês que têm que encarnar essa mensagem. Agora é vocês que têm que levar essa mensagem. Agora chegou a hora de vocês tomar a cruz de vocês e me seguir. Chegou a hora de vocês serem os embaixadores da mensagem da cruz. Então, irmãos, é aí que a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar. Foi por isso que Jesus diz, ia derramar sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês vão dar conta. E aí vocês vão ser testemunha. E aí vocês vão pregar. E aí vocês vão fazer discípulos. Por quê? Porque um discurso bonito, cheio de sabedoria, pode fazer com que hábitos sejam mudados. Você vai ouvir uma palestra, alguém muito inteligente fala assim, realmente, esse cara tem razão.
Pode fazer as pessoas ficarem impressionadas. E pode até trazer algum poder desse século. Porém, somente o Evangelho de Jesus Cristo que pode nos transformar verdadeiramente e nos garantir a vida eterna. Os sinais podem deixar as pessoas maravilhadas. Nossa, você viu o que aconteceu? Fulano não andava e tá andando. Meu Deus do céu, olha só, o mar abriu. Gente, imagina o pessoal lá de Israel que saiu do Egito. O que eles mais viram foram sinais. Mas um monte de gente que viu o sinal não foi salvo. Um monte de gente que viu o mar vermelho abrir e foi para o inferno. Um monte de gente que viu comida cair do céu foi para o inferno. Um monte de gente que viu as 10 pragas no Egito morreu também. Por quê, irmãos? Porque os sinais podem deixar as pessoas maravilhadas. Mas é a palavra de salvação que tem poder para nos tirar da morte para a vida. Da escravidão para a herança eterna. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. A mensagem na cruz, ela tem que interferir na nossa vida de uma forma bem profunda. É muito bonito vir aqui para a igreja, cantar, se emocionar, falar: Senhor, como eu te amo. Senhor, como é bom poder te louvar. Senhor, como é bom poder te adorar. Sabe, a gente canta, a gente chora, a gente declara o amor. Mas como é que é o dia seguinte? Será que a segunda-feira também está sendo transformada pela mensagem da cruz? Será que o nosso casamento também está sendo transformado pela mensagem da cruz? Será que a nossa vida profissional também está sendo transformada pela mensagem da cruz? Porque senão não está adiantando nada, irmãos. Não está adiantando nada. Jesus diz: tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela interfere na eternidade. Eternidade, irmãos, a gente fala de passado, presente e futuro. Sempre que, na época da Páscoa, eu lembro de alguns filmes, né? Você lembra do Paixão de Cristo. Agora está na moda o The Chosen, né? Que é uma série. Mas tem um filme não muito popular que se chama Ressurreição. Esse filme retrata a história, né, pós-ressurreição. Jesus ressuscitou e os romanos querem mostrar, na verdade, que é uma fraude, que foi os discípulos que roubaram o corpo, e eles se esforçam nesse sentido. E aí eles colocam a missão sobre a coordenação de um homem chamado Tribuno. Ele era o capitão do exército. E aí Tribuno quer provar que Jesus não ressuscitou, até que ele encontra Jesus. Agora como é que eu vou provar? E quando ele encontra Jesus, ele tem a oportunidade de ter uma conversa com Jesus. E quando ele vai ter essa conversa com Jesus, Jesus pergunta para ele: Tribuno, qual que é o seu maior medo? Ele diz o seguinte, ó o spoiler: meu maior medo é estar errado e apostar a minha eternidade nisso. Por quê? Porque a compreensão da mensagem da cruz influencia na eternidade. Quem não crê na mensagem da cruz está comprometendo a eternidade. E deixa eu te contar uma coisa bem séria. Não dá para crer só de discurso. Não adianta dizer eu creio, sendo que o meu testemunho não valida a minha afirmação. Não valida aquilo que eu estou falando. Não adianta levantar as mãos na hora do louvor, mas lá fora, irmão, sabe lá o que a gente está fazendo com essas mãos. Não adianta entoar canções de adoração ao Senhor, mas ao longo da semana a gente adorar o Satanás com aquilo que a gente faz, com a nossa boca, com a nossa língua. Aqui no capítulo 1, versículo 30 e 31, está escrito assim, ó: mas vocês são dele.
em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria. A gente falou de sabedoria agora. Justiça. Justiça. Está falando do passado. Tá bom? Porque foi na cruz que nós fomos justificados. Foi na cruz que Jesus fez justiça. Se não fosse Jesus, se Jesus não fosse a nossa justiça, não haveria salvação para nós. O versículo continua dizendo santificação, né? E santificação aponta para o nosso presente, porque Jesus é a nossa santificação. E o versículo continua, termina dizendo e redenção. E redenção aponta para o futuro. Aponta para glorificação. Sabe, irmãos? Então, a mensagem da cruz faz a gente olhar para trás. Sabe? Sem culpa. Quando eu vivo a mensagem da cruz, eu vou olhar para trás e falar assim, eu já pequei. Eu já vacilei bastante. Mas os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais deles. A mensagem da cruz nos faz lembrar do presente. Fala assim, ó, por causa dessa mensagem, eu tenho que viver de forma digna. E a mensagem da cruz nos faz apontar para o futuro e falar assim, rapaz, é porque eu creio na mensagem da cruz, é que eu vou me encontrar com Jesus um dia. Quando a gente lembra de futuro, irmãos, não tem como lembrar lá do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu queria ler com você a partir do versículo 50. E a gente vai caminhar para a conclusão. 1 Coríntios 15, 50 vai dizer assim, ó. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Irmãos, esse texto aqui, ele está falando sobre o fim daqueles que creem em Jesus. As últimas coisas, antes da eternidade. É até engraçado dizer isso. Sabe, esse texto aqui está falando de um momento único. Que o dia que Jesus nos buscar, o dia que a trombeta tocar, aqueles que estiverem vivos e creem em Jesus, na hora que abrir o olho vai estar com um corpo diferente. Aqueles que morrerem em Jesus vão ressuscitar com o corpo glorificado. E aí, irmãos, aí vai ter uma grande festa. E aí, irmãos, o negócio vai ser muito especial, vai ser muito diferente. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma cena. Queria que você mostrasse aí, Isaac, por favor. Desliga um pouco das luzes pra gente aí, Edinho, por gentileza. Essa cena aqui, a gente viu em muitos jornais uns 10 anos atrás. Pode desligar a 2 e a 4. A 2 e a 5. Isso. Põe aí, Isaac, por gentileza. Não precisa colocar o áudio, não. Na hora que os irmãos verem a cena, eles vão lembrar. Você lembra dessa cena? Divulgou neste domingo um vídeo em que mostra a 10 anos decapitação atrás. de uma dezena de homens que Pode cortar o áudio, por favor. como 10 anos atrás, 21 cristãos egípcios foram presos pelo Estado Islâmico. E aí, tá vendo eles enfileirados, de laranja? E aqui, irmãos, eles foram decapitados. Eles foram executados. Sabe por que eles foram executados?
Porque eles não quiseram negar a mensagem da cruz. Dá uma olhadinha no que esses homens estavam dispostos a fazer. Pode ligar a luz? Sabe, eles orando. Quando eu vejo essa cena, toda vez que eu leio esse texto de 1 Coríntios 15, eu lembro dessa cena. Que esses homens estavam dispostos a morrer por Jesus. Esses homens, sabe, eles venceram. Eles caminharam até o fim. Aí quando eu leio esse texto, eu imagino esses homens enfileirados de novo, sabe? Só que agora eles não estão de laranja, não. Agora eles estão de branco. Agora estão dizendo assim, onde é que está o seu poder de ferir morte? Sabe? Se tem alguém que poderia cantar com muita autoridade o hino 291 da harpa cristã, são esses homens aqui. Eles poderiam dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você está disposto a viver essa mensagem? Será que você entende que essa mensagem é muito mais do que palavra? Será que você entende que a cruz não é só um amuleto? A cruz não é só um símbolo. A cruz é uma mensagem que tem que ser encarnada. A mensagem da cruz que nós devemos viver é uma vida de renúncia. E uma vida de renúncia é uma vida onde nós dizemos não para nós mesmos e sim para Jesus. Então, irmãos, hoje é dia de lembrar disso. Hoje é dia de lembrar que nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós tivemos uma passagem. Nós passamos da morte para a vida. Nós passamos do pecado para a salvação. É por isso que nós estamos aqui, para nos lembrar desse dia. É por isso que nós estamos aqui, para agradecer ao Senhor por esse dia, porque isso interferiu na nossa vida para sempre. Isso interferiu na nossa eternidade. Então eu preciso terminar essa mensagem, eu quero orar com você. Mas antes de orar com você, eu preciso fazer um convite. Será que tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus Cristo? Será que tem alguém nessa noite que compreendeu essa mensagem? E diz assim, sabe uma coisa? Não dá mais para viver por mim mesmo. Eu quero viver para Jesus. Então, se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Se tiver alguém para Jesus nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão. Esse convite vale também para você que quer reconciliar. Irmãos, e quando eu falo reconciliar, eu não estou falando daquele irmão, daquela irmã, sabe, que viveu na lama, ou que está, sabe, mergulhado no pecado com todas as forças. Eu estou falando daquele que tem vivido como se essa mensagem não está fazendo sentido. Então, Deus quer te dar sentido. Deus quer mudar as coisas na sua casa. Deus quer mudar as coisas na sua família. Então, se essa mensagem hoje voltou a fazer sentido na sua vida, se essa mensagem hoje te tocou de um jeito que nunca tocou antes, esse convite também é para você. Tem alguém hoje que quer fazer um novo compromisso com Jesus? Eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar com você. Alguém que quer entregar a vida para Jesus novamente? Alguém que quer reconciliar? Não. Então nós podemos louvar o Senhor. Mas sabe, quando você for abrir a boca para cantar agora, não faz isso da boca para fora, não. Reflete naquilo que você está cantando. Pensa na importância disso. Pensa, sabe, no seu encontro com Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
nessa noite nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer, para Te bendizer. Nós estamos aqui porque nós fomos salvos pela loucura da pregação, oh Pai. E nós Te damos graça, porque o Senhor nos alcançou, a Tua misericórdia nos alcançou. E olha o quanto nós nos esforçamos para que isso não acontecesse, Senhor. Obrigado, Senhor, por olhar para nós, mesmo diante do lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor, por insistir conosco. Obrigado, Senhor, por nos dar segundas, terceiras, infinitas chances, Senhor, de nos reconciliar contigo. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, se quantas vezes nós temos vivido de maneira contrária a essa mensagem. Perdoa, Senhor, se nós temos escondido essa mensagem das pessoas ao nosso redor. Se nós não temos anunciado ela como deveríamos. E nos ajude, Senhor, a realmente tratar essa mensagem como aquilo que nós temos de mais importante nas nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.